Paz, irmãos, boa tarde. Meu nome é Adriana Gomes, eu sou de São Paulo. Eu venho, através desse vídeo, passar um sonho que eu tive. Normalmente eu tenho sonho já há uns 2 anos e eu nunca gravei vídeo. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo de sonho e eu sempre envio áudios. E eu senti o Espírito Santo testificando que eu tinha que fazer isso em vídeo. Eu tive esse sonho essa noite, dia 25/10/24, e eu vou estar relatando para vocês. Eu vou colocar um título, sempre me ensinaram, um pastor me ensinou uma vez que a gente tem que dar títulos para os nossos sonhos, que isso é muito importante. E eu vou colocar como título a ativação externa para a marca da besta. E eu vou ler para vocês, é um sonho de 2 páginas a 3, e eu vou estar lendo para vocês esse sonho. Eu sonhei com a marca da besta ou ativação externa, aquilo que tem interno de tecnologia que muitas pessoas já receberam através das picadas, e essa ativação começa. Esse sonho me mostra o passo a passo dessa ativação. Nós estávamos, várias pessoas da igreja, eu vi uma vizinha minha, e lembro dos pastores da igreja, líderes de kids, líderes de célula, várias pessoas. Tinha umas 20 pessoas, irmãos, que eu via no sonho. E nisso o pastor da igreja pediu para a gente sair desse local e irmos para um outro lugar. Nos pediu para nos encontrarmos com ele numa estação de trem. Lá a gente teria as mais coordenadas para onde a gente iria. Eu no sonho, eu não queria ir, eu ficava olhando aquilo, eu achava estranho no sonho, e eu falava, nossa, o que ele tá fazendo? Por que ele tá mandando as pessoas para um outro lugar, né? E eu não queria ir. Mas quando eu vi que o negócio era sério, que não era brincadeira que ele tava falando, que as coisas eram sérias, eu peguei minhas coisas, minha bolsa, eu abri minha bolsa, eu lembro que eu abri minha bolsa em uma mesa, era uma mesa tipo de sala de aula. Eu abri essa bolsa e eu via batom, via um monte de perfumes, via um monte de coisa que mulher carrega na bolsa, ia separando só o que precisava. Eu deixei várias coisas na mesa e pegava o necessário. E saí correndo e fui junto com os irmãos, e segui os irmãos para o local que o pastor pediu para ir. Eu cheguei nesse local, aí nisso já não mostrava mais a estação de trem. Aí eu cheguei nesse local, já parecia uma cidade de interior. Não era a cidade, aqui a capital de São Paulo, eu moro na capital, não era na capital, era uma cidade de interior mesmo, pequena, só que não era uma chácara, eram casas e prédios mais baixos de interior, na cidade mesmo. Nisso fomos guiados e orientados a entrar em um desses prédios, subíamos escadas, entrávamos em salas, quartos. Nisso comecei a ver o processo da implantação ou ativação da marca. Eu via soldados, irmãos, uns homens de preto, que iam atrás das pessoas. Esses soldados, eu tive o entendimento que seriam soldados da nova ordem mundial. Soldados, não eram polícia militar, nem polícia civil, nem do exército, nada disso. Eram pessoas, eram soldados diferentes que vinham da nova ordem mundial. Eu vi esses soldados de preto, eles iam atrás das pessoas. Muita gente aceitava normal. Essa ativação era horrível de ver, mas não era uma coisa dolorida nas pessoas. Eles vinham nos lugares mais ou menos em grupos de 7 homens, e 2 deles, eles carregavam um notebook, um computador de mão. As pessoas ficavam sentadas, elas ficavam sentadas, e eles ficavam em pé na frente delas com um notebook aberto, como se eles ficassem assim, irmãos, assim, um notebook aberto, e apontavam, eles ficavam com o notebook aberto. Creio que para ativar o cadastro que as pessoas já tinham no computador, e a câmera do notebook apontava para as pessoas. Lembro que eles faziam a conexão dos olhos e ouvidos, mas apontavam o notebook, a câmera, para a cabeça da pessoa. Quando terminava, eu creio que para tirar fotos, para registrar nesse cadastro. Quando eu terminava e
eles faziam um teste nas pessoas e as pessoas pareciam robôs, fechavam os olhos e ouviram os comandos. Tipo, eles hibernavam, eles ficavam paralisados. Quando acordados, pareciam zumbis, muito triste. Parece que eles conectavam algo que já estava na pessoa, e sabemos o que é, com o computador, e era feito de um em um. Em relação ao computador, irmãos, eu tive o entendimento disso, que Deus mostrou um computador como uma coisa externa que vai ser ativada. Eu creio que se isso acontecer, essa ativação, não será um computador, pode ser que seja até um celular, alguma outra tecnologia muito mais simples para ativar. Mas me veio no sonho como um notebook. Eu acho que até para deixar o entendimento que é uma ativação de cadastro, que é alguma coisa que está dentro da tecnologia, que já está no sistema e que vai ser ativado. Eu via também um casal e a moça queria casar. Eu via muita coisa e eles não me viam nessa parte, irmãos. Eu vi um casal e a moça queria casar. Ela estava desesperada para casar antes de fazer esse processo da ativação, ou da marca, né? E o noivo disse para ela que tinha que fazer, que não tinha jeito. Ela levantava da cadeira e mostrava várias moedas que ela estava escondendo debaixo dela. Ela tinha embaixo dela, assim, embaixo dela, e tinha tipo uma capa de cadeira, e embaixo dessa capa tinha muitas moedas. Muitas moedas. E ela estava escondendo debaixo dela na cadeira, embaixo do pano para o casamento. Me veio, agora que eu estava lendo antes de gravar para vocês, me veio o entendimento que tem aquele versículo que falam que as pessoas, quando a vinda de Jesus estivesse perto, as pessoas casavam-se e davam-se em casamento. Me veio essa palavra. Mas não dava mais, só que aí no casamento dela, ela queria casar antes, mas não dava mais tempo. Os homens já estavam de frente para eles e não tinham mais o que fazer. Também no sonho eu sabia que só conseguia comida quem estivesse nesse processo da marca, da ativação da marca. Não era a marca física, mas era uma ativação, era alguma coisa que conectava as pessoas no computador. O que me deixou mais espantada, irmãos, é o que eu fiquei mais chocada no sonho, não foi nem essa ativação, é que as pessoas que as pessoas não lutavam e nem negavam. Era muito simples para os homens, para os soldados, né? Vi várias casas e prédios com muita gente escondida, muita gente fugiu disso, mas eles achavam, irmãos. Eles invadiam, entravam, muitos tinham salas, dentro das salas, esconderijos que eram ótimos. E eram ótimos esconderijos mesmo, até eu ficava boba com os esconderijos. Eles abriam uma porta, de repente tinha uma outra, depois abaixava e ia para um outro lugar. Eram tudo camuflados, lugares camuflados, mas eles achavam todos. Creio que por causa daquilo que já está dentro da pessoa. Eles já sabiam que tinham pessoas ali que estavam precisando só ativar. Achei tudo muito triste. Todos eram registrados e era rápido, como se tivesse um pré-cadastro no sistema e ia lá só finalizar. Nisso eu vi os homens chegando onde estávamos. Aí nisso eu vi o grupo que era da minha igreja. Uma sala antes da outra. Uma sala antes da outra. Fiquei pensando o que fazer. Nisso eu já estava de volta no sonho. Eu estava sentada ao lado da minha amiga e do marido dela e falava para ela: vamos sair daqui, vamos nos esconder, não podemos ficar parados. Ela disse: para onde? Não tem mais saída daqui. E ficou como que em choque, mas não conseguia se levantar. Ela ficou travada, paralisou. Nisso falei: se ficarmos, vamos ser marcados. E veio o versículo da Bíblia: aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, e aquele que perder a sua vida por minha causa, a salvará. Eles falaram isso mesmo, mas continuavam paralisados. Nisso eu vi que os homens estavam nas outras salas anteriores e já estavam quase chegando na nossa. Eu levantei por fé
e fui para uma outra sala onde tinha um rapaz e disse: vamos. Ele ficou me olhando e disse: não tem mais para onde ir. Eu vi um armário grande de ferro cheio de roupas e falei: vou me esconder aqui. Era apertado e as roupas não cobriam todo o meu corpo, mas foi o que fiz por fé. Era a única chance que tinha, mas me veio a sensação de que Deus poderia fazer com que eles não me vissem e fossem embora, como que eles olhassem para mim e não me viam. Nisso eles chegaram, foram no rapaz e olharam para o armário, e o sonho acabou assim. Acabou dessa forma o sonho, irmãos. E aí eu coloquei algumas coisas aqui. Eu lembrei de um detalhe. Quando estávamos... teve uma parte também que foi antes, né, que apareceu no meio disso, no meio da rua. Lembrei de um detalhe. Quando estávamos já nos instalando nesse prédio, nessa cidade, lembro que estávamos andando na rua. Não sei porquê, mas tive a sensação de que eu tinha ido achar comida. Encontrei uma senhora vizinha daqui também, toda camuflada, cheia de roupas, blusas, jaquetas, para que ninguém reconhecesse. Parei e conversei muito rápido com ela, estava com muito medo de ser reconhecida. Ela foi embora. Nisso, eu vi uma pomba voando e descendo e pairando em um fio de eletricidade onde estávamos. E a pomba, interessante, estava com roupa, tipo aquelas roupinhas de pet, com gorro e tudo. Esta parte tive o entendimento do Espírito Santo que o Senhor não nos abandonará. Aqueles que precisam serão salvos nesse período. Também lembro das pessoas escondidas nos prédios, todas estavam e se acomodavam no chão do jeito que dava. E lembro de muitos com edredom, mas muitos sem e não tinham como dividir os edredons. Estavam em um dia frio, era um dia frio, não era verão e era um dia bem nublado. O entendimento do sonho foi que na implantação ou ativação da marca, muitos aceitarão, muitos cristãos, sem problemas nenhum, sem lutar e negará a Jesus. Muitos se escondiam, mas não tinham forças para resistir e negar a marca, a ativação, e que Deus, Jesus e o Espírito Santo salvará alguns que resistirem, e também o Espírito Santo me confirma para falar isso. Será tudo feito com calmaria, sem muitas brigas ou mortes, como se fosse um dia normal. Quando recebemos visitas diferentes na nossa casa, sabíamos que esses soldados impunham medo, invadiam casas, entravam em casas, mas não tinha alarido, não era uma coisa que se via nas ruas, as pessoas gritando, brigando. Não existia isso, irmãos. Era uma coisa como normal. Eles iam de casa em casa e entravam. Não tinha briga, não tinha gritaria, nada. Tudo era feito com tranquilidade. Achei isso um ponto importante do sonho. Tudo muito triste. Foi um sonho bem triste. Não conseguia ver as pessoas que conhecia, se eram ou não marcadas ou ativadas. Não me foi mostrado quem foi ou quem não foi ativado, nem eu, nem os pastores, nem ninguém que eu conhecia. Não me foi mostrado até o final. Só via estranhos sendo marcados e ativados. Quem eu via sendo ativado eram pessoas que eu não conhecia. Creio que porque não sabemos quem vai estar nessa época e quem não vai estar, mas mostrou no sonho pastores, pastoras, líderes, todo tipo de membros da igreja. O versículo que veio para confirmar esse sonho e que Deus me deu no meio do sonho foi esse, Mateus 16, 25. Mas eu fui ler esse versículo, irmãos, e eu li do 24 até o 28, porque eu achei que complementava o 25 também. E no versículo 27 diz que o Filho do Homem virá na sua glória. E eu achei interessante porque 27 bate com 2027, eu linkei com o ano de 2027, mas não sei se tem alguma coisa a ver ou não, que vocês tragam isso em oração, mas pode ser que se tenha alguma referência, mas eu achei bem interessante o Mateus 16, 25, e também não sei se refere a 2025, então peço que tragam em oração isso de 25, de 27, mas
O versículo é o livro que Deus trouxe para mim no sonho. E eu achei esse sonho bem interessante, irmãos. Bem interessante. O que me deixou mais triste, acabou assim. O que me deixou mais triste, e por isso que eu gravei, eu resolvi, o Espírito Santo tocou em mim para estar gravando esse vídeo, foi porque os cristãos estavam aceitando tudo normalmente, como se nada tivesse acontecendo, como se fosse uma coisa normal. E depois que eles eram ativados, era muito horrível, porque eu via como se eles virassem zumbis. Eles eram não guiados, que me fala, eles faziam aquilo que era dado comando para eles fazerem. Então, se davam comando para eles fechar os olhos e dormir, eles dormiam, como eu via. Davam comando para eles ir comer, eles iam comer. Era tudo muito, parecia robô, parecia um robô. Os seres humanos pareciam um robô. Eu achei isso muito triste, e por isso eu resolvi gravar um vídeo e não áudio, porque eu nunca tive um sonho dessa proporção, desse tamanho, e então eu achei importante, eu creio que para estar alertando os irmãos em relação ao que está sendo colocado nas pessoas, e ninguém está enxergando, ninguém está conseguindo enxergar. Já existem vários estudos mostrando que nas comidas, que nisso está sendo colocado, que estejamos em oração, que possamos, né, quem já teve alguma coisa já colocada no organismo, que Deus, né, ore a Deus para estar libertando, estar tirando. Eu já tive, então eu também tenho pedido muito em oração para que Deus limpe, e eu sei que Ele já limpou, em nome de Jesus, porque maior é aquele que está nas nossas vidas do que aquele que está no mundo, e Deus é maior e nada é impossível para Deus. Amém, irmãos? Eu encerro aqui. Esse é o sonho que eu queria passar para vocês. Primeira vez que eu fiz, então me perdoem se eu não falei olhando para a câmera direto, se eu li. E eu tô aprendendo a cada dia, caminhando com Jesus. Deus abençoe a vida de todos. Amém.